Em depoimento hoje na CPI da Covid-19, o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, parlamentar que já foi cotado para o cargo de ministro da Saúde, é ouvido na condição de convidado, não de testemunha. Terra reconheceu ter errado em algumas previsões e considera relativa a imunidade de rebanho. O deputado afirmou que quando foi infectado com a Covid-19, que tomou cloroquina e mesmo assim, segundo relatou, teve 80% dos pulmões comprometidos. Osmar Terra também falou que não tem poder, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu acho que tem que falar alguma coisa, eu falo. O senhor falou com ele sobre a imunização de rebanho, então? Não, claro. O presidente Omar, eu postei isso em todo o tempo no Twitter. Eu falo publicamente as coisas. Não, mas eu não creio que o presidente leu no seu Twitter, ele falou. Eu não acredito nisso. O presidente fala o que ele quer falar. Ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente. Aí a fala do deputado Osmar Terra. Eu quero saber dos nossos comentaristas o que vocês acharam aí desse depoimento. Mais um depoimento na CPI da Covid. Amanda, você começa. Olá, boa tarde a todos. O deputado Osmar Terra é um dos expoentes do negacionismo desse governo e também do gabinete paralelo, né? A gente viu nessa fala anterior, ele fez previsões absurdas, errou fragorosamente em todas as suas teses e mesmo assim conseguiu minimizar o apelo, o impacto de todas elas. Ele disse no começo da pandemia que não chegaríamos a 800 mortos, né, menos do que a epidemia de H1N1. Isso foi repetido pelo presidente Bolsonaro. Depois ele disse que a pandemia terminaria em abril, maio, junho, julho, depois em janeiro de 2021. Bom, o Brasil já conta 500 mil mortos, a pandemia ainda não terminou. Depois ele apostou na tese da imunidade de rebanho. Ele agiu como um mau médico e um péssimo exemplo de homem público. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa do doutor Pedro Alau, do Epicovid, é que entre 20% a 25% dos brasileiros já tenham sido contaminados até agora, isso com 500 mil mortos. E o Osmar Terra queria praticar a tese, apostou na tese de imunidade de rebanho, e chegou um determinado momento da CPI que ele admitiu isso, que as pessoas se contaminam mesmo e depois a pandemia passa, né? Ele sempre insistia naquelas curvas, só que ele não contou com todas as variantes, mas a gente sabe que a história das doenças virais é assim, quanto mais uma pandemia corre descontroladamente, mais a possibilidade, a chance de surgirem novas variantes, como de fato aconteceu. E a gente sabe também que a única forma de chegar à imunidade de rebanho é a vacina. Por quê? Porque assim é a história das doenças virais. A gente viu o que aconteceu com a varíola, que circulou livremente durante milhares de anos e só foi contida, só foi erradicada depois do surgimento da vacina, e assim aconteceu com várias outras doenças virais. Com a imunidade de rebanho, a gente ficaria sempre sujeito a surtos e picos da doença. Isso teria um custo altíssimo em número de vidas. Se temos 500 mil mortos agora, com 20% a 25%, imagina para chegar até 70% por uma imunização natural, o custo que isso teria em termos de vidas. Isso é eugenia e é darwinismo social. Sobrevivem os mais fortes, morrem os mais fracos. Alguém se habilita aí? Alguém com físico de atleta, talvez? Osmar Terra também disse outros absurdos, por exemplo, como o lockdown não funciona, e aí deu exemplos de países que combateram o coronavírus: Japão, Coreia do Sul, China. Todos eles fizeram lockdowns duros. A China fez um duríssimo no início da pandemia em Wuhan, na cidade onde teve origem o vírus, e todos esses países também usaram outras medidas não farmacológicas, como ampla testagem, rastreamento até por celular na Coreia do Sul, e eles usaram o lockdown preventivo, ou seja, ao menor sinal de novos casos, eles iam e fechavam aquele bairro, aquela vizinhança, aquela cidade, e assim tiveram sucesso na contenção do coronavírus. Há vários artigos científicos também publicados que referendam o benefício das medidas restritivas, um deles na revista Science, ainda no começo desse ano, em fevereiro de 2021, que analisou o efeito de todas essas medidas restritivas em 41 países. Então, temos amplos subsídios que apoiam esse tipo de tese. O deputado também negou a existência do tal gabinete paralelo, disse que teve pouquíssimas vezes com outros médicos, como Nise Yamaguchi, Luciano Azevedo, o doutor Paulo Zanotto. Então, ele disse que isso não aconteceu, e em um determinado momento a senadora Elisiane Gama pergunta ao Osmar Terra se ele se arrepende dessas previsões, se arrepende de ter apostado na imunidade de rebanho,
se arrepende de ter apostado num fim rápido da pandemia. Ele disse que não, que fez tudo isso baseado em evidências, em experiências científicas. Não é verdade. O governo controlou a pandemia, ou melhor, não controlou a pandemia baseado em achismos e não em ciência. Constantino, qual que é a sua análise do depoimento de hoje? Mais um baile, né, de gente que tenta levar a sério as evidências científicas contra quem só tem narrativa e só mira em atacar o presidente Bolsonaro, né? O senador Marcos Rogério mostrou um vídeo do Drauzio Varela, o médico da Globo, né, dizendo que ia ser um resfriadinho e levou ali o Omar Aziz ao desespero, né? Aí falou, não, isso é antigo, sim, né? Então, aí pegam as coisas antigas que interessam quando interessam de quem interessa. Ou seja, expôs ali o duplo padrão dessa turma toda militante, né? Veja, a imunidade de rebanho é uma tese que muita gente aventou, né? E a Suécia seguiu mais por esse caminho. O Randolph, companheiro do Maduro, tentou interceder ali. Mas quando você vai ver as curvas da Suécia mesmo, elas são muito parecidas com a do Reino Unido. Um pouco pior do que a Dinamarca, é verdade, né? Mas pelo menos preservou liberdades, né? E lockdown, olha o que aconteceu com a Argentina, meu Deus do céu. Aliás, é bom refrescar a memória, né? De que a tese dos isolacionistas, lá atrás, né? Lá atrás, era assim, e eu tinha muita discussão nessa época com as pessoas, inclusive aqui no programa, mas era assim, 15 dias, apenas 15 dias para achatar as curvas e depois ver o que acontece, né? Era para ganhar tempo. Veja no que se transformou essa narrativa. Se transformou no santo grau da seita da Terra Parada. De repente virou a panaceia, né? E que não tem nenhuma evidência científica de que funciona, tem farta evidência de que destrói vidas, economia, e está aí a Argentina para dar o péssimo exemplo, né? Sobre previsão errada, pelo menos ele teve a humildade de reconhecer. Resta ver a turma que levava a sério lá o rapaz, o Átila Yamarino, que deu basicamente um copy and paste daquele estudo muito picareta do Imperial College, que falava em até 3 milhões de mortes em 2020. 3 milhões de mortes, né? Eu sei que tem Pandeminion e Corona Lover na expectativa que chegue lá numa contagem contínua. Estão torcendo muito, né? Mas é impressionante que só lembram dos erros de um lado, né? Sobre gabinete paralelo, mais uma vez, né? Quer dizer, o presidente está sendo acusado de escutar especialistas. O Osmar Terra é médico e teve experiência com a epidemia no sul do país, né? Então, com a influenza. Então, é muito curioso que estão denunciando o presidente por escutar especialistas. Talvez ele devesse ter escutado picaretas, que entendem mais de música do que de Covid, que não atenderam nenhum paciente e acham que são a voz da ciência, né? Hoje mesmo, eu e a Amanda entrevistamos mais cedo o Arthur Weintraub, que é acusado de ser o chefe desse gabinete paralelo, e ele rechaçou totalmente essa narrativa furada, né? Então, de novo, nós estamos diante de uma tentativa abjeta de atacar o presidente por meio de uma CPI circense que ninguém sério leva a sério, e hoje foi mais um dia de ducha de água fria para essa patota. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ouvir os comentários do nosso querido Jorge Serrão, mas eu quero saber da Amanda quais são as inconsistências que você identificou, as principais no discurso do Osmar Terra. Há muitas inconsistências, Paulo. Ele continua defendendo todas essas teses, mesmo de imunidade de rebanho, né? Quando ele fala que a intenção era que as pessoas saíssem de casa, muitas delas iam se contaminar na rua e depois voltavam e traziam vírus para dentro de casa. Isso é justamente o que os especialistas usam para contrariar essa tese do isolamento vertical, que era uma coisa que era propagada pelo presidente da República. Desde os idosos em casa, assim, eles não se contaminam e o resto da sociedade pode continuar saindo e trabalhando. Mesmo no CDC, no Centro de Controle e Prevenção de Doenças europeu, havia vários artigos falando sobre isso. O isolamento vertical é insustentável. Por isso, justamente pelo que o Osmar Terra confessou agora na CPI, porque as pessoas saem às ruas, moram com esses idosos ou visitam esses idosos, e foi assim que a pandemia se alastrou também pelos asilos, que foi um outro exemplo usado pelo Osmar Terra. Muitas pessoas morreram nos asilos em 2020. O principal foco de contaminação foi nos asilos. Por quê? Porque as pessoas recebiam visitas, ou então porque os trabalhadores, os funcionários daquele asilo saíam para a rua, traziam um vírus, era justamente o grupo mais vulnerável, o grupo mais fragilizado, os idosos, pegavam
pegavam e morriam imediatamente no começo da pandemia, quando ninguém sabia nada, sabia-se muito pouco sobre o vírus. E é essa tese que o Osmar Terra toca de novo com o isolamento vertical, e ele mesmo dá as respostas de por que não funciona. A Suécia, de fato, ela foi um dos países europeus que mais adotou medidas flexíveis desde o início da pandemia, mas depois isso foi mudando. O primeiro-ministro foi muito cobrado, inclusive ele respondeu a um comitê de investigação no parlamento sueco, ficou 4 horas respondendo aos parlamentares sobre as medidas implementadas pela Suécia e sobre a escolha ao não implantar medidas mais restritivas como seus vizinhos europeus e seus vizinhos escandinavos. Não é verdade que a Suécia tem só um pouco mais de mortes do que a Dinamarca, tem 3 vezes mais mortes por milhão do que a Dinamarca. Estou até com os números aqui, são 1.443 mortes por milhão na Suécia, 437 mortes por milhão na Dinamarca e na Noruega apenas 146 mortes por milhão. E por que é importante fazer essa comparação? Porque são países que têm um nível social e econômico, de pirâmide etária, de densidade demográfica muito parecidos. Então é importante, são países que são comparáveis entre si. Então isso mostra, é um exemplo muito bem acabado de por que na Suécia não funcionou as medidas muito mais flexíveis, né? Por que eles tiveram resultados muito piores do que seus vizinhos. A Argentina, ela adotou medidas restritivas, mas não fez um lockdown de verdade, como o Reino Unido ou como Portugal, não implementou uma estratégia de ampla testagem, um amplo rastreamento, e a verdade também teve resultados muito ruins no combate contra o vírus. Então, cada país, é importante que cada país conte a sua história, cada país tenha suas peculiaridades, suas complexidades, é importante que cada país vá atrás na sua história, na vivência da pandemia, encontre erros e acertos. No Brasil, certamente, nós estamos encontrando muitos erros e erros criminosos. Perfeito. Amanda, o Constantino, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Vamos antes ouvir o comentário do nosso Jorge Serrão. Eu queria saber de você, Serrão, se acredita em imunidade de rebanho, esse conceito tão falado aqui? Esse conceito, consagradamente pela ciência, só acontece quando você tem muita gente vacinada com o vírus inoculado, e aí você vai poder medir o efeito real disso. Nós estamos naquela questão da Bíblia, né? Faça-se a luz, e a luz precisa ser feita. Por enquanto, todos os debates são muito incipientes. A ciência não tem respostas concretas e verdadeiras para essa questão do Covid. Cada país, cada localidade adotou um modelo diferente. Alguns defendendo que são bem-sucedidos, outros comprovadamente mal-sucedidos. O que houve? O que precisa haver? Precisamos de um tempo para que haja uma meta-análise correta do que realmente aconteceu no mundo com a Covid e pós-Covid. Não tem argumento científico hoje para dizer exatamente o que é certo e o que é errado. Por isso que não se pode condenar nada do que foi feito. Você pode apontar, sim, aqui no Brasil, houve erros de gestão, que eu repito, foram da União, dos estados e dos municípios. Todos erraram. O Brasil é o país lazarento, para usar uma expressão bastante na moda. Adora, tem uma impressionante capacidade de cultuar coisas erradas e a morbidez de festejar até o fim da vida das pessoas, em vez de valorizar o respeito à vida. Temos um sistema de saúde que é ineficiente. E aí, agora, com a Covid, vem toda uma história, não, o sistema funciona muito bem. Mentira, nunca funcionou e precisa que haja debate para que ele funcione. Hoje, na CPI, o que nós vimos foi a confirmação, uma CPI, os membros da Comissão Picareta de Inquisição ficaram bem mais mansinhos, porque o Osmar Terra é um deputado federal experiente, já participou do governo, é médico. E aí, os senadores não quiseram engrossar demais o caldo para cima dele. Renan Calheiros foi muito cauteloso, só o grande representante baiano Otto Alencar é que tentou dar uma engrossada, mas foi advertido pelo próprio presidente da comissão, Omar Aziz, de que era melhor dar uma acalmada para que eles não acabassem processados, como estão sendo pela doutora Anise Yamaguchi, porque tratam mal quem comparece à CPI como convidado ou até como intimado a ir lá para prestar depoimentos. Então, é preciso
que se dê uma decantação para que tenhamos a conclusão correta do que funcionou ou não com a Covid. Repito, é preciso avaliar o impacto real da vacinação. Isso só com o tempo, só com a vacinação mais avançada. As vacinas realmente funcionaram? As vacinas causaram algum efeito colateral? Quem pegou o Covid, que há uma estimativa aí correta de 20 a 25% apenas dos brasileiros que pegaram essa maldita doença, 500 mil morreram, 17 milhões sobreviveram, 100 e tantos milhões apenas sofreram os efeitos sociais, políticos e econômicos da doença. Então a gente tem que parar para avaliar muito seriamente. Quem foi mais afetado? Quem realmente tem comorbidade? Estamos fazendo exames para saber as consequências da Covid? O Brasil errou num ponto que é fatal. Fizemos muito pouca testagem das pessoas para saber quem até estaria habilitado ou não para tomar vacinas. Não temos um tratamento preventivo. Há uma evidência muito forte de que quem tinha comorbidade, sabida ou desconhecida, foi altamente atingido por esse maldito vírus que veio da China, chegou aqui via italianos que trouxeram para cá no Carnaval 2020. E aí quem fez o Carnaval mortal depois foi o Covidão, graças à incompetência da gestão pública brasileira geral, de cima a baixo. E é isso que a gente tem que questionar, é isso que a gente tem que aprimorar, porque a OMS já avisou, vou repetir, por 13 vezes 13, vem daqui a pouco novas pandemias. Muito bem, Serrão. Agora sim, Constantino, sua vez. Paulo, o Reino Unido foi citado como exemplo bom do lockdown, né? Mas tem mais de 1.800 mortes por milhão de habitantes. É quase 1.900, enquanto que a Suécia é 1.400. Né? Então dá para comparar com a Dinamarca, mas não dá para comparar com o Reino Unido. De novo, a Argentina fez o lockdown mais severo da região, né? E foi um fiasco. Por outro lado, Flórida, né? O governador Ron DeSantis já falou que foi um grande erro ensaiar restrições e que nunca mais faria isso. E eu sempre gosto de citar o exemplo, porque é importante. O Texas abriu tudo há 3 meses e meio, com 15% de vacina, e está tudo ótimo. Enquanto que Nova York descobriu que o grosso das mortes estavam ocorrendo justamente em asilos, né? Então, o Osmar Terra tem um ponto óbvio, as pessoas não vão poder ficar todo mundo enfurnada. E o quão distante da realidade brasileira é alguém que provavelmente, né, vive numa bolha, vai de motorista ou de carro para o trabalho, né, e não parou de trabalhar. Porque jornalista, por exemplo, não parou, né? E acha que todo mundo vai poder ficar em casa, né? Em comunidades, em periferias, em favelas, 8, 15 pessoas de uma família dentro de um cubículo, né, e sem trabalhar, porque se é perigoso sair para trabalhar e, de fato, pegar esses transportes públicos lotados, abarrotados de gente, como vimos em São Paulo, enquanto fechavam bar e restaurante, uma coisa incoerente, uma hipocrisia danada, né? Essas pessoas que trabalham voltam para casa depois e muitas vezes podem levar o vírus para os mais idosos que estavam enfurnados dentro de casa. Então, é óbvio que é insustentável. Quero lembrar uma vez mais aqui, né? O discurso dessa mesma turminha que agora finge que não disse isso, né? 15 dias depois a gente vê se precisa, é para achatar a curva, é apenas para achatar a curva. Veja que 15 dias viraram, pelo visto, 15 meses e provavelmente estendíveis para mais 15, né? Então, virou uma panaceia, né? Imagina que loucura imaginar como é que seria o mundo da seita da Terra Parada. Não teria mais ninguém vivo, talvez. Amanda. O debate que vale a pena aqui é se o lockdown e que lockdown é viável no Brasil. Esse sim é um debate legítimo. Acho que está amplamente comprovado que as medidas restritivas têm uma correlação sim com a diminuição dos casos e internações. E é só prestar atenção que sempre que os estados e as cidades atuam, colocam, impõem as suas medidas restritivas, a curva de casos e internações começa a cair. E sim, essa curva de casos e internações, depois de 2 semanas, ela começa a estabilizar e depois de um tempo ela começa a cair. Não são 15 dias para ela começar a cair, aí cai fragorosamente, não sobe de novo. Não é nada disso. Se isso foi dito no início da pandemia, com a informação e com o que se conhecia, com o conhecimento do início da pandemia. Isso não pode ser adotado agora. A gente vê que países que adotaram medidas restritivas com maior impacto, como o Reino Unido e Portugal, fizeram isso por 2, 3 meses. Então, o prazo é muito maior. Essas medidas poderiam ser implementadas aqui no Brasil, com transporte público lotado, com pessoas morando em periferia, ou em comunidades, ou em cômodos pequenos e lotados. Aí fica muito
muito mais difícil. A gente precisaria de políticas públicas, políticas econômicas, aliás, como foram muitas vezes adotadas no primeiro ano de pandemia, durante 2020, que dessem a proteção social necessária para que essas pessoas pudessem ficar em casa. É óbvio que isso tem um impacto econômico e é óbvio que essa discussão e esse debate é legítimo. Até que ponto um país como o Brasil, outros países de renda média, ou mesmo mais pobres, da América Latina, da África, podem adotar medidas restritivas, tão restritivas, um lockdown tão restritivo, como foi adotado na Europa. É legítimo que se faça essa discussão e é legítimo que se proponha soluções, mas que as medidas restritivas tenham um impacto imediato na curva de contaminação, em casos de internações, é só olhar o caso de São Paulo, por exemplo, que, aliás, hoje foi repetido pelo ex-ministro, pelo deputado Osmar Terra, como sendo, ele repetiu o Rio Grande do Sul e São Paulo, né, com tantos, mesmo impondo medidas restritivas, tem mais de 100 mil casos em São Paulo, lógico, é o estado mais populoso do país, tem a segunda maior densidade demográfica, e mesmo assim, se você considerar o número de mortes por milhão de habitantes, está em 10º lugar, E se você olhar para as curvas do estado de São Paulo, você vê que ela começa a cair quando as medidas restritivas são impostas. Então, é uma questão de lógica, é uma questão de física, é uma doença cujo contágio se dá por aproximação e por contato. Obviamente que se houver menos contato, haverá menos contaminação. Serrão, em seguida, o Constantino. Apenas para botar um pouquinho de fogo no debate. Cientistas têm apontado que um dos remédios principais para se prevenir, isso é para prevenir mesmo, pandemias, é a questão do saneamento. E aí vamos bater na irresponsabilidade da oposição esquerdista tupiniquim. Vários desses representantes políticos votaram contra o importantíssimo marco do saneamento. Pesquisem lá na internet quem são os políticos que votaram contra esse marco do saneamento. Por coincidência, alguns deles estão ali na CPI do Covidão, fazem parte da oposição destrutiva ao presidente da República. Então, é hora da gente, eleitor, cidadão, contribuinte, cobrar desses políticos que foram contra o saneamento, o avanço do saneamento no Brasil, para que se evite futura pandemia. Então, é isso. Esse é o debate que tem que ser colocado. Constantino. Paulo, contra narrativas, eu tenho fatos. A Argentina, e notícia fresquinha, está no Clarim agora. A Argentina, que terminou de destruir sua economia com o lockdown mais severo e longevo da América Latina, registra 792 óbitos hoje e chega a 90 mil mortos por coronavírus. Lembrando que tem 1/4 da nossa população. O PIB caiu mais que o dobro do Brasil e o lockdown não salvou uma única vida. Amanda, quer rebater? Eu só estou procurando alguns dados aqui para a gente saber as mortes por milhão, porque eu sei que 500 mil em números absolutos, o Brasil tem o segundo maior número em absolutos de mortes por Covid, né? Mas eu vou ver aqui logo o em termos proporcionais. Mas sei também Paulo, que na América Latina, nós só perdemos para o Peru, que reviu essa contagem, inclusive, das mortes há pouco tempo. Então, o Peru tem o maior número de mortes por milhão da América Latina e, em segundo lugar, é o Brasil. Como é que é? São Paulo. São Paulo está puxando para cima, é muito ruim. O resultado em São Paulo. Eu acabei de relatar aqui que São Paulo tem o 10º maior número em mortes entre os estados brasileiros. Péssimo, né? São Paulo está no 10º lugar. É péssimo. Você acha ótimo? Levando-se em consideração que é o estado mais populoso, o estado onde o vírus chegou primeiro. O estado... Tanta que lockdown, Constantino, que lockdown foi feito em São Paulo? Isso não foi lockdown. Mais de 100 mil mortes. Lockdown é o que aconteceu. Lockdown é o que aconteceu no Reino Unido, em Portugal, não é o que aconteceu em São Paulo. Mil do Brasil. Você acabou de mencionar 500 mil do Brasil. Vamos falar de número absoluto, mais de 100 mil mortes com esse governo que teve total autonomia. Você está elogiando isso? Isso é ciência? E você está elogiando o governo brasileiro, então, que em números absolutos tem o segundo maior número de mortes do mundo? Não, porque se cabe a mesma comparação, então vamos usar a equivalência aqui. Então, vamos acusar São Paulo, que tem 100 mil mortes em números absolutos, e vamos acusar o Brasil, que tem 500 mil. Tiveram autonomia para fazer as restrições. E o resultado está aí. E fizeram as restrições, mas não foi um lockdown, não é que ficou conhecido e convencionado como lockdown na Europa. Constantino, você está muito enganado. Talvez não saiba que você não sabe porque você não mora aqui, mas não foram medidas restritivas como foram adotadas na Europa. Muito bem, são 5 horas e... Melhores que na Argentina.